Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Posta a voz, né? A gente vai iniciar uma matéria hoje chamada de Batalha Espiritual, tá? A página do livro, para aqueles que estão com o livro, é a 30, né? Página de número 30. Eu não vou ler necessariamente essas duas páginas, a 30 e a 31, mas vou comentá-las. E aí deixa eu, inclusive, fiz questão aqui de gravar primeiro, antes de passar essa informação. Prestem atenção, por gentileza. Essa matéria, ela vai até a página... Oh, meu Deus, me perdi aqui. 59, não é isso? Me ajudem aí, acho que até a 59, né? Isso. 57, porque a 58 é 59, mais a bibliografia, né? Então até a página 57. Então façam comigo as contas. De 30 a 57, quantas páginas dão? 27. Nós teremos em torno de 5, 6 aulas. Qual que é a minha sugestão? Porque assim, se eu for ler com vocês aqui, conteúdo página por página, a gente não é que perde tempo, né? Não seria perder tempo, mas nós vamos gastar tempo que vocês poderiam me ajudar nesse tempo lendo em casa. Qual que é a sugestão? Então conte aí 6 aulas, tá? 5 ou 6 aulas, dividindo por 27, 6 por 27, quem é bom de conta, que eu sou ruim de conta, ruim. 4, 5 páginas por semana. Então, ó, né, da 30 a 35 vocês leiam até a próxima aula. E aí sucessivamente, né? Depois da 36 até a 40 e assim por diante. Tranquilo? Entendeu? Porque vocês fazendo isso, vocês já vão ter, só pela leitura, vocês já vão ter uma informação, um conteúdo, né? Que inclusive, o que eu sugiro também, ao ler, tendo dúvida, joga lá no grupo do WhatsApp ao longo da semana, antes de vir para a aula. Que a gente já vai ali, talvez, né, acrescentando alguma informação. Ou vindo na aula aqui, né, começando a aula, no decorrer da aula, aquilo que você leu, estudou, comparou lá com os textos bíblicos que tem também no conteúdo, fazendo as anotações, já compartilha com a gente, porque aí eu trabalho em cima das dúvidas que vocês tiveram a partir do conteúdo. Essa é a proposta, inclusive em todas as matérias, né? Não é só nessa não. Tranquilo, amados? Façam isso, vocês vão me ajudar a ter uma aula mais dinâmica aí, né? Então, essa é a primeira fala minha aqui. Então, a partir do verso, da página 30 a gente vai, e a 31 a gente vai começar essa aula aqui. Batalha espiritual é o tema, é a matéria que nós vamos estudar. Neuza Itioca, Daniel Mastral, estou citando aqui algumas pessoas que, né, trabalham com essa temática aí no nosso meio aqui no Brasil. Então, Neuza Itioca, Daniel Mastral, Antonieta Rosa, Rebeca Brau e Valnice Milhomes. Vocês ouviram falar de alguma dessas figuras aqui? Já qual? Eu conheço Rebeca Brau e Daniel Mastral. Rebeca Brau, ele veio para libertar os cativos, né? Um livro muito famoso, né? O Daniel Mastral, Filhos do Fogo, Filhos da Luz, ele vendeu o livro, irmão, isso aí eu não lembro quando exatamente, 18, 19 anos atrás, alguma coisa assim. Muito livro, tá? Agora, assim, eu vou dar uma notícia ruim para vocês que leram e para vocês que, de alguma maneira, seguem ou têm eles como referência. Essas pessoas, eu entendo que elas não são referência, tá certo, teológica para o tema. São elas que abordam isso. A gente tem uma lacuna, a gente tem uma carência muito grande de pessoas na igreja, de ensinadores que falem sobre esse tema. Quando a gente tem essa lacuna, quando a gente tem esse vácuo, entram pessoas para falar, não é? Então essas pessoas aqui, como eu disse, Neuza Itioca talvez seja uma das mais antigas, ela e a Valnice Milhomes.
elas distorcem muito, muito, muito. Assim, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar ao máximo me limitar, aliás, eu faço isso, né? Todas as matérias. Tento me limitar, isso não trava a língua, né? O que a Bíblia fala. Como a gente vai tratar de questões assim, que ultrapassam a análise mais objetiva, eu digo no sentido de que a gente consegue ver, né, ler alguma coisa e comparar com aquilo que nós temos experiência nesse mundo, isso aqui vai fugir um pouco disso. Quando a gente fala da matéria dos anjos, por exemplo, a única informação que nós temos segura é aquilo que a Bíblia fala. Então, por exemplo, a Bíblia fala de alguns anjos, né? Querubins, serafins, o arcanjo Miguel, o Gabriel e tudo mais. Então a gente se limita a isso. A cultura judaica, por exemplo, vai trazer 7 arcanjos. A Bíblia fala de um só, mas na literatura judaica você tem 7 arcanjos. Então você tem lá o Miguel, eles consideram, né? O Miguel, o Rafael, o anjo da cura, o Tafarel, não, Tafarel era goleiro da... Tô brincando. Eles falam 7 anjos lá. Mas assim, a gente pode afirmar categoricamente que existe 7 arcanjos e que os nomes deles são esses? Não, nós não podemos. Por quê? A gente está pegando uma informação extra-bíblica para afirmar uma doutrina. Isso é muito perigoso. Da mesma forma, é feito com essa matéria batalha espiritual. Eles vão falar de demônios territoriais. O Daniel Mastral, por exemplo, ele era um ex-satanista, né? Então ele conta nos livros, Filhos do Fogo e Filhos da Luz, eu li todos eles, ele vai trazer essa experiência que ele teve no satanismo, inclusive para afirmar muita coisa, os chakras, os portais, né? E toda essa... Por exemplo, a gente denomina nome, né? Denomina entidades. Não tem as entidades? Então, Exu Caveira, Sete Flechas, Maria Mulambo, me ajudem aí, Zé Pilintra, Maria Padilha, Zé Pilantra, não, Pilantra não tem. Pomba Gira, tem mais aí? Tem um bocado aí que a gente dá nome. Não tem? A minha pergunta é, nós podemos afirmar que essas entidades têm essas denominações de fato? Não, biblicamente não. Elas são informações que vêm do espiritismo, por exemplo, ou do próprio satanismo, né? Então o satanismo, como eu disse lá, eles vão trazer lá que você tem uma trindade lá satânica, esqueci o nome agora, me fugiu da mente, mas tem o Leviatã, outro lá, são os 3. Mas todas essas informações, elas são seguras para nós? Não são, porque elas não procedem da revelação bíblica. Então eu não posso, como professor de teologia, e nós como estudantes de teologia, afirmarmos categoricamente, né, uma verdade absoluta a partir dessas referências. Não podemos. Nós somos um povo que extraímos o que nós acreditamos da Bíblia Sagrada. Eu não estou dizendo, né, como a gente já estudou outras matérias aqui, que a gente não recorre a outras fontes para concluir algumas questões. Por exemplo, a gente recorre à cultura dos judeus, porque a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. Então, informações culturais vão nos ajudar para compreender um bocado de coisa, né, que está escrito na Bíblia. Informações da arqueologia, da história, vai contribuir muito. Agora, essas informações, elas não vão ser base para a gente formular, para a gente construir doutrina nenhuma. Não pode ser, tá certo? Elas contribuem, mas mesmo assim a gente precisa saber se essas fontes de fato elas são confiáveis. Na questão da batalha espiritual, então se fala, como eu disse, muita coisa. Essas pessoas são as mais conhecidas. E, infelizmente, as nossas igrejas, nós somos bombardeados com essas literaturas, né, palestra aí, então, no advento das redes sociais, YouTube e tudo mais. Nossa, esse pessoal, são eles que tratam sobre isso. Então, cadê os nossos ensinadores, nossos pastores trazendo ensino bíblico? Né? Então, deixou uma brecha, que é inclusive um termo que a gente vai discutir aí, né? Deixou uma brecha para que essas pessoas entrassem, derramassem toda a informação para nós. E é o que nós temos. Então, assim, vocês não estão errados de falar, nossa, não, eu conheço aqui, eu li isso aqui para mim faz sentido. Tá certo, nós estamos aqui justamente para isso, para rediscutir, né? Para a gente refletir, para a gente ponderar se o que se fala a respeito desse tema, seja nos livros, nas palestras, nas pregações, isso de fato pode ser tomado como algo verdadeiro, tá bom? Então não se sintam constrangidos no sentido de que, mas André, isso para mim aqui
10 anos, 20 anos que eu acredito nisso aqui. Mas é por isso que nós estamos sentando de novo aqui, né? Diante do ensino bíblico. É justamente para rever muitas coisas. Isso não teria nem sentido se vocês viessem aqui só para aprender aquilo que vocês já tinham como certo. Então a gente vem aqui para desconstruir. Eu sei que é um processo que muitas vezes é difícil, porque nós temos nossas convicções. Alguns de vocês, ou muitos de vocês pregam, ensinam, tem uma estrada, né, na igreja. Então assim, não é fácil, mas esse é o exercício que nós temos que fazer, essa auto-humilhação nossa, e nos debruçarmos aqui e deixarmos ser ministrados pela Bíblia, né? Eu não quero convencer ninguém de nada. Eu não tenho, né, esse perfil, né, o Emerson, os irmãos que já estão um tempo aqui, eu não tenho esse perfil de querer convencer os alunos de coisa nenhuma. Eu exponho, e aí vocês falam, não faz sentido. Não faz. Inclusive tem a liberdade. Não concordo, professor, está tudo certo, né? Eu não vou descontar 2 pontos na nota, não. Tá bom? Diga aí, Henrique. Quais são os demônios que a Bíblia fala? Nomes? Nomes de demônio? Rapaz, eu acho que nenhum, né? Não denomina assim um demônio como, por exemplo, nós falamos aqui, né? Ah, esse aqui é o Exu Mirim, o Herê, Exu Caveira. Não tem essas nomenclaturas. Elas são de fato colocadas pelo espiritismo ou pelo satanismo, né? Então a Bíblia, ela não traz. Oi? Sim, Satanás sim, né? Diabo, Satanás, fala de espíritos imundos, sim, tudo isso. A gente não é que, eu não estou dizendo que a Bíblia não traz informações ou não nos dá ensinamentos sobre essas realidades, espíritos imundos e tudo mais. Não é isso. Exato. Esses nomes que nós usamos no nosso país, não quer dizer que isso é no mundo todo. No nosso país, eles têm essas fontes aqui. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês no início, tá? Porque a gente vem com tudo isso na cabeça. Faz parte, é a informação que a gente recebe. Agora a questão é o seguinte: nós estamos trabalhando com doutrina bíblica, né? E fonte de verdade, volto a repetir, fonte de verdade para nós é a Bíblia. Não é o movimento lá do satanismo, não é a questão do espiritismo, não é o catolicismo, que dá nome aos santos também, né? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, o mais bíblico possível nós vamos ser. Não só nessa matéria, eu tento ser em todo o curso. Diga, amado. Mas você, como André, assim, como professor, eu entendo que você não pode afirmar categoricamente, né? Todas essas pessoas que você citou, né? Camastral, Cabral, enfim, eles trazem uma carga de conteúdo muito grande que... E você, André, acredita ou apenas considera o que eles dizem? Se eu acredito neles, nas afirmações? Sim, e toda essa carga de formação. Não por conta disso, que eu considero que eles não têm base bíblica para afirmar o que eles afirmam, né? Eles não têm base bíblica. Agora sim, o que eu sempre tento falar, irmãos, não é que eu falo assim, ó, eu não concordo com o que o fulano fala. Não é que 100% do que ele fala, ipsis literis, que a gente chama palavra por palavra, não tem nada a ver, né? Porque o que nós vamos ver aqui é o perigo da heresia. O que é a heresia? A heresia, ela é uma mentira que ela é contada como verdade, mas ela é misturada. Então não é uma verdade, porque não existe meia verdade, ou é verdade ou é mentira. Mas a heresia, ela tem essa habilidade de você mascarar a mentira. É um perigo enorme. A mentira escancarada é fácil. O problema da heresia é isso, é que vem com cara, vem com fala, vem com rótulo de verdade, e muitas vezes textos bíblicos que eles são pensados, descontextualizados, né, para afirmar as mentiras, que é a chamada heresia. Então, assim, por que eu citei primeiro essas pessoas? Primeiro, eu citei porque são eles que estão aí na praça, né? Eu não estou julgando o caráter deles, eu não estou julgando a pessoa deles, são um ensino que eles abordam. Tá? Então, toda vez, inclusive, que eu citar nome de fulano e ciclano, que é uma coisa que eu evito bastante, né? Você já deve ter percebido. Dificilmente eu falo lá do Edir Macedo. Ah, falei já, né? Eu falo lá de um Valdomiro Santiago, dificilmente. Mas por que eu cito assim? Está gravado, vai ser publicado isso. Por que eu cito? Porque eles representam de tal maneira o que eles ensinam, porque eu preciso denunciar, eu estou exercendo discernimento, amados. Tá certo? Eu não estou sendo antiético falando de uma pessoa, na sua pessoalidade. Eu estou denunciando o seu ensino. Aí a gente precisa dar nome aos bois. Não é ovelha, né? Dar nome aos bois, nesse sentido, tá? Mas assim, a nossa oração tem que ser para que Deus
alcance eles, para que eles... Já pensou essas pessoas com a influência que eles têm, pregando o evangelho genuíno? Já pensou com todos os recursos que eles têm, né? Com toda a inteligência que eles têm, pregando o evangelho? Já pensou quantas pessoas seriam salvas por essas pessoas, né? Através delas? Mas quando eu cito o nome aqui, porque são as pessoas que representam esses ensinos. E são elas que estão aí. O YouTube da vida, se você colocar lá Batalha Espiritual, vai vir essa lista aqui. Neuza Itioca talvez seja uma das primeiras, né? Aí vem a Antonieta Rosa, Daniel Mastral, que já é mais antigo, Valnice Milhomens mais antiga também. Valnice Milhomens era uma evangelista assim extraordinária na década de 80 e 90, mas eu, quando me converti na década de 90, no final da década de 90, eu assistia a Valnice Milhomens pela TV Bandeirantes, né? Nem acho que era sábado de manhã, não sei. Então assim, nossa, que potencial na mão do Espírito Santo, pregando o evangelho, ensinando e tudo mais. Mas infelizmente se desvirtuaram, como muitos líderes, como todos nós estamos sujeitos, né? Então assim, justamente... Onde é isso? É o inimigo? Não. É o tranca-bite? Olha aí, ó. É minha mãe. Não, então é a santa. Não, vamos parar tudo aqui, a gente atende. Vamos lá. Então olha que coisa interessante. A gente precisa entender, né? Só para... A gente nem começou a aula necessariamente falando, né? Mas só para a gente entender aqui que essa matéria ela é delicada. Essa matéria ela não é uma matéria tão tranquila quanto outras mais. Porque envolve uma série de questões que, primeiro, irmãos, é atraente. Falar sobre o sobrenatural, o extraordinário, num país místico igual o nosso. Na Europa isso aqui não prospera tanto assim não, mas no nosso país prospera demais, na África prospera demais, porque você tem todo esse imaginário na cultura, né? Então nós somos um povo místico, mítico e gostamos do mágico. Não é isso? Se a gente pega as nossas origens de religiões, nós temos 3 aqui, que é o catolicismo não romano. A gente não tem um catolicismo romano europeu, a gente tem um catolicismo que é um sincretismo religioso. Vai na Bahia, vê onde estão as baianas lavando a escadaria do Senhor do Bonfim, ó, não é uma mistura? Você pega as entidades do catolicismo e as entidades que eu digo assim, os santos que representam, né? E você pega as entidades, por exemplo, do candomblé, são os mesmos, eles têm nomes diferentes, mas são as mesmas figuras, né? E olha só a mistura que a gente tem. Então a gente tem um catolicismo que ele é misturado com o espiritismo no nosso país. Mas você tem, então, o catolicismo, o espiritismo e a religião muito animista dos índios. Isso aqui são as matrizes religiosas do nosso país. Eu estou falando da história da nossa nação. E aí, quando a gente aceita Cristo, a maioria de nós ou veio do catolicismo ou veio do espiritismo. Os índios é um negócio meio difícil, né? Acho que ninguém aqui tem uma ligação assim não, né? Não? Então os índios são mais difíceis, né? Mas assim, essa questão mística, essa questão muito do... Nós somos um povo que exaltamos muito, que gostamos muito da questão do milagre, irmãos. A igreja brasileira, ela exalta o milagre acima da doutrina. A doutrina, o ensinamento não é uma coisa atraente. Se colocar um culto hoje, um anúncio do culto, culto dos 7 mergulhos na mão, o milagre, você vai alcançar nos 7 mergulhos. Ó, coloca uma proposta de 7 semanas de instrução, de ensino. Vamos estudar sobre a doutrina da graça, né? O ensinamento da pessoa do Espírito Santo. Pode ter certeza que não vai ter mesmo adesão, não tem. Então a gente é esse povo que gosta muito dessa questão do sobrenatural, né? Por conta das origens religiosas. E quando a gente sai dessas religiões e vem para o Evangelho, não é que dá um reset, sabe? Um reboot, assim, zera tudo. Não, a gente vem trazendo uma série de conclusões. É por isso que eu falei, para a gente desconstruir não é fácil, são adultos, nós somos adultos. Já trazemos uma série de informações. Não só quando viemos para o Evangelho, né? A maioria de nós veio adulto, ou já com informações dos pais, a cultura da religião, do que foi ensinado, ou viemos de algumas igrejas para outras igrejas, que a gente tem esse fenômeno hoje das migrações, né? Então a pessoa hoje, ela tem lá 5 anos de evangelho, passou por 35 igrejas, né? Então você tem esse fenômeno assim, então uma igreja fala uma coisa, outra fala outra. Infelizmente nós temos essa negligência muito grande
em grande parte das denominações evangélicas, no sentido de instrução, de ensino bíblico, de ensino teológico, discipulado e tudo mais, que nós até discutimos, né, na matéria passada. Então gera todas essas complicações. E aí é um processo que a gente está passando, eu digo, no estudo teológico, tá? Então não se assustem se estão vindo pela primeira vez, né? No final dá tudo certo, não dá? Me ajuda aí, mano. Dá tudo certo, né? No final a gente vai se entendendo, tá? O espaço é esse mesmo, como eu disse, né? De perguntar, de participar, de tirar as dúvidas e tudo mais. Me questionem à vontade, tá? Porque, como eu disse, eu vou tentar aqui, ao máximo, trazer bases bíblicas para a gente trabalhar. Eu não vou cometer o erro que eu estou criticando. Qual é o erro que eu estou criticando? Pessoas falam sem base. Vou fazer isso, falar do meu achismo. Vamos aqui abrir a Bíblia e vamos, né, ver o que a Bíblia fala, então, sobre esse tema que a gente se propõe aqui. Mas, assim, eu, como professor, eu não indico essas 5 pessoas que eu citei aqui. Eu não indico. Inclusive, eu indiquei lá 4 ou 5 livros, né, que para mim são teólogos, são pessoas sérias e que aí sim elas têm base bíblica. Então por ali vocês já vão, pelos livros, né, vocês já vão entendendo e pela literatura, pelo conteúdo, vocês vão falar, opa, de fato, aí vocês têm como comparar. Porque a gente às vezes não tem como comparar, então a gente abraça aquilo porque aquilo não foi vendido como algo bíblico, né? E aí vocês, como eu disse, estão certos, não estão errados não, no sentido de que abraçaram algumas coisas aí. A batalha se trava na mente, tá? Eu quero ler um texto com vocês, mas antes de ler um texto bíblico, eu quero falar aqui de algo que eu anotei, tá? A busca pelo misticismo tem aumentado muito nas últimas décadas, né? Então isso tem potencializado, pelo menos 20 e poucos anos para cá, tem se aumentado muito, né? Essa questão do fascínio, né? Do desejo, porque encanta, como eu disse, o negócio encanta. Se a pessoa detalha para nós até a roupa do capeta tal e tal, a gente fala, eita, muita sabedoria, é revelação demais, né? Então, a gente se encanta com essas coisas aí, mas tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a simplicidade do evangelho é o caminho que a gente precisa trilhar, é a simplicidade, amados, tá? Não devemos materializar o que é espiritual e espiritualizar o que é material. Isso aqui é um ponto também que eu acho importantíssimo a gente falar. A gente faz o quê? Materializa, naturaliza o que é de ordem espiritual e a gente muitas vezes espiritualiza aquilo que é de ordem material. Vou dar um exemplo. Tem gente que pensa que tudo é um demônio que está fazendo, não é? Perdi o ônibus, é o Satanás. O diabo está lutando contra mim, está furioso com a minha vida, não é, irmão? Então quebrou um copo dentro de casa, deve ser o devorador. Está querendo aqui que eu compre outro copo e eu estou duro. Então as pessoas demonizam tudo, não é, mano? O Satanás está usando aquela pessoa, não sei o que. Não, às vezes é o mau caráter dela. A gente precisa responsabilizar aquilo que é de responsabilidade de ordem natural. Como a gente... Então percebam que a gente não pode inverter, existem 2 realidades, né? As questões materiais, concretas, objetivas, naturais, e as questões sobrenaturais. Existem essas 2 realidades. A Bíblia não desconsidera isso. O problema é quando a gente não distingue a origem das coisas e inverte elas. E muitas vezes a gente quer tratar o espiritual com vias naturais. Também não é o caminho. É antibíblico da mesma forma, né? Então assim, a pessoa às vezes, ela precisa passar no médico, precisa de um medicamento. E a oração é sempre bem-vinda. A gente nunca vai falar, não ora não sobre isso aí, não, tudo nós vamos orar. Mas nós entendemos que a oração, ela não resolve tudo, né? Porque Deus nem propôs que pela oração tudo fosse resolvido ou que nós recorrêssemos sempre à oração como fim último daquela questão a ser resolvida. Porque tem questões que te falam. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes o casalzinho vai lá, procura o pastor porque está se desentendendo, quer resolver as questões das dificuldades de relacionamento, né? E tal, maturidade de um lado, maturidade do outro, aquela coisa toda. E o pastor disse assim, vamos orar, amados, vamos orar, vamos fazer uma campanha aqui de 7 dias de oração forte, vamos orar. Essa proposta, só ela é ineficaz. Por quê? Falei, eita André, você não acredita no poder da oração? Não, eu acredito no poder da oração. Só que eu acredito que Deus nos deixou uma responsabilidade, que é de tratar os nossos caráteres, fala assim não, né? O plural é esse, tá certo? Então o que acontece? Ao invés,
gente vai propor oração, opa, vamos orar, vamos entrar em oração, vamos entrar em oração. Mas vamos aqui fazer uma terapia, vamos se reunir aqui, vamos ver quais são as diferenças, as questões. Vamos resolver isso aqui no âmbito mais natural, né? Aí o cara vai lá e traz a esposa. Ô, pastor, foi a pombagira, viu? Pombagira me levou naquele motel. Foi o cão. Aí fica fácil, não fica, irmão? A gente transferir a responsabilidade para o Satanás e a gente nunca é tratado, o diabo não está preocupado com esse negócio de atribuir para ele tudo que não é coisa ruim, né? Agora, quando nós fazemos isso, nós não somos tratados no nosso caráter. A gente sempre transfere que foi um espírito, foi um demônio, foi não sei o quê. Não, fomos nós. Teve algum desvio de caráter ali, alguma questão ali que a gente não tratou. Então vamos sentar aqui, vamos ver o que o Evangelho tem a falar a respeito desse comportamento, desse pensamento, desse sentimento e dessa questão. O que é preciso fazer? Vamos entender a origem e o processo das coisas. O diabo, o demônio ou os demônios, eles sempre vão estar tentando potencializar o pecado de todo mundo. Mas se a gente jogar sempre a culpa nas questões demoníacas, sempre espiritualizar tudo, a gente vai ficar gente alienada. Isso é um fato. Mas olha só o que eu estou propondo, o equilíbrio, não é? É o equilíbrio, não é nem um extremo nem o outro. Porque eu entendo que a Bíblia nos convoca a esse equilíbrio, a discernirmos as origens e as fontes de tudo. Tem coisa que de fato é o Satanás, é um demônio, alguma coisa ali que é uma batalha espiritual nesse sentido mais objetivo, né? Por esses dias, foi semana passada, não lembro, meu amor, você me lembrar, acho que foi essa semana, né? Que eu acordei na madrugada lá e depois no outro dia minha esposa perguntou o que aconteceu e tal. Eu falei, tinha uma opressão aqui. E eu fui lá e orei, o negócio resolveu, fui continuar meu sono, que eu gosto de dormir, eu não gosto que nenhum demônio atrapalhe meu sono. Eu não sei qual era a situação, por que aconteceu aquilo, mas eu identifiquei. Nós identificamos de fato algumas ações, né? Deus nos dá esse recurso. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que ter, inclusive, o discernimento de espíritos, o que está acontecendo para a gente avaliar. Tem pessoas, amados, que vão para a igreja e muitas vezes elas simulam possessões demoníacas. E às vezes está lá o coitado do pastor do irmão lá tentando expulsar demônio e não tem demônio coisa nenhuma, não é? Tem um erro muito grande que as pessoas fazem, que elas pensam que um pai de santo vive endemoniado, enquanto um pai de santo quer pôr a mão e expulsar o demônio. Não é assim, amados. Eles recebem, incorporam, né, as entidades lá nos cultos dele lá e tal, tudo mais. Não é que o cara anda endemoniado. Inclusive a gente vai discutir esse negócio do que é endemoniado e demonizado. Qual é a diferença, se é que há diferença nessas questões, tá? Então só para a gente pontuar aí, ó, não devemos materializar o que é espiritual e não espiritualizar o que é material. Vamos discernir a origem das coisas, tá? Experiências pessoais, isso aqui para mim é crucial. Experiências pessoais não pode ser base de verdade absoluta. O que eu quero dizer com isso? Ah, André, eu vi um anjo, eu vi um demônio, eu tive essa experiência. Eu não duvido, a experiência foi sua, não foi minha. Como que eu tenho condição de julgar um negócio desse? Não tenho. Tem experiências pessoais? Temos experiências pessoais, nós temos, né? Diferente. E o que acontece? É possível que alguém viu o anjo, um demônio lá de alguma maneira, Deus permitiu que ele aparecesse para a pessoa, sei lá em que formato, porque tem essa questão, né, irmão? Quando a Bíblia, ela traz lá um anjo lá com 4 rostos, um rosto de homem, de águia voando, de leão e de boi, ele é exatamente aquilo lá? É a estética a gente chegar lá no céu, vai ver esse anjo dessa forma? Eu acredito que não. Eu, inclusive, ia me assustar muito se visse um anjo dessa forma. Mas a Bíblia não diz lá que o anjo tem esse rosto. A gente precisa entender que a Bíblia, ela traz uma linguagem de comunicação para que o ser humano entenda. E aí, anjo com asa. Todo anjo tem asa? Não. E se quem não tem asa tem que descer de elevador no céu? Não, amados. São figuras de linguagem e comunicação que Deus está trazendo nas escritas, trouxe, né, essas visões para os profetas, os apóstolos, enfim, os que escreveram lá esses relatos, para que eles de fato comunicassem alguma verdade que Deus estava transmitindo para nós. E como que Deus vai transmitir uma verdade para nós? Daquilo que nós temos experiência nesse mundo. O Apocalipse, por exemplo. O Apocalipse é cheio de figuras, cheio de símbolos. Esquisito, muitos, né? Mas por que João
João viu, ele foi aquele que Deus assim descortinou o céu, ele de fato viu. Teve um momento que Deus o arrebatou em espírito, ou seja, no seu sentido, no seu entendimento, Deus o levou literalmente para o céu, não no corpo, na matéria, tá? Mas na lucidez do entendimento, na compreensão mesmo, na mente, levou ele. Deus é poderoso para fazer essas coisas, né? E é o que acontece, mas quando ele viu e foi descrever, ele descreveu procurando coisas que na terra seriam semelhantes. Tanto é que ele diz assim, era como, a gente chama isso de símile, né? É algo que se assemelha. Vocês acham que de fato, literalmente, Jesus tem uma carona de sol assim ao meio-dia? O sol capixaba assim de meio-dia, aquele estralando? Não tem. Você acha que os olhos de Jesus assim são labaredas de fogo de fato? Não são. E a língua de Jesus é uma espadona assim de 2 fios? Não é, irmão. Isso não é literal, né? Então eu estou falando do capítulo 1 de Apocalipse. Ali há um simbolismo, há uma representação, há uma mensagem a ser passada com essas descrições. Então a gente precisa entender essas verdades aqui, tá? Então assim, alguém viu, o Daniel Mastral inclusive, ele diz que, no relato dele, né, de que uma menina lá, uma mulher, o demônio aparecia para ela em figura de um ursinho de pelúcia, né? Já para o outro lá era como um monstrão, um negócio assim e tal, aquela coisa toda, né? Então eles tiveram essas experiências, mas assim, a gente falar que de fato um demônio ele tem a aparência de um ursinho, é muita alienação, né, amados? Tá? Porque primeiro a Bíblia não fala isso, já começa por aí, né? E acreditar na aparição de demônio, o que o diabo faz? Enganar as pessoas. O diabo não fala a verdade jamais, não tem como, né? Quem fala a verdade é Deus a respeito de Satanás. Agora Satanás a respeito de si não, nós vamos ler esse texto que eu estou afirmando aqui, tá? Mas vamos lá, só as experiências pessoais não podem ser base absoluta. Teve a experiência, viu lá um anjo, viu lá um demônio, alguma coisa assim, eu não duvido. Agora, não é possível nós criarmos verdades absolutas a partir de experiências pessoais. Quem vai dizer isso é Pedro, na sua segunda carta, no capítulo de número 1, no versículo de número 20 e 21. Isso aqui é para dar tempo de pegar a Bíblia, ó. Quando eu cito assim, ó. Então, liga a Bíblia, pode ligar a Bíblia, conectar com a Bíblia. Estou brincando, tá? Fiquem à vontade aí. Mas só para dar referência e depois conferirem, né? 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 20 e 21, diz mais ou menos assim: que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, não é isso? Mas os homens santos de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. É isso mesmo, né? 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Puxei na memória aqui, se tiver alguma coisa muito diferente aí, vocês me ajudem, tá? Então, olha só. A profecia que Pedro se refere é a Bíblia, são as Escrituras. Ela não é produzida por homens, a fonte não é humana, embora Deus tenha usado os seres humanos para escrever a Bíblia, né? Mas a origem, a fonte, a inspiração não é humana, são esses homens santos que falam movidos, inspirados, impelidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, doutrina, amados, é baseado nas Escrituras Sagradas, não experiência pessoal de ninguém. Como eu disse, pode ter tido a experiência, eu não duvido, como eu tive algumas na minha vida, né? Mas eu não posso pegar aquilo e fazer de uma doutrina. O que muitas pessoas fazem, as heresias surgem muitas vezes de experiências pessoais dos seus líderes. Eu vi lá um anjo, ele falou isso para mim e tal, e isso aqui é doutrina agora, né? Então, assim, visões, sonhos, revelações, e esses contatos aí, supostamente espirituais, eles não podem dar base para declaração de verdade, tá certo? Declaração de verdade é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Alguns irmãos, eles pensam que quando a gente fala assim, que a gente não é espiritual, né? Você não acredita em nada, não é espiritual. Não, amados. É porque eu não confio nas minhas experiências. Eu não banco a minha consciência sem as Escrituras Sagradas. Eu não confio, jamais, na minha experiência, para ali firmar uma verdade. Eu busco as verdades no que está escrito na Bíblia Sagrada, em oração, em estudo, em reflexão, ouvindo os demais irmãos, aí a gente vai firmar alguma verdade, não é?
Então a gente precisa ter esse cuidado aí, tá? A heresia é uma verdade, como eu disse, distorcida, né? Esse é o grande problema, né? Que não é escancarada, é uma verdade distorcida. Quer ver uma heresia clássica de Satanás? Lá em Gênesis capítulo de número 3, né? Quando Satanás aparece para a mulher e diz, assim que Deus disse, não comerás de nenhuma árvore aí do jardim. Como ele já propôs uma coisa que Deus não disse. Mas olha como foi sutil. E a mulher disse, não, Deus não disse de toda árvore, só disse daquela lá que não é para comer. Perceberam a sutileza? Em Jesus, ele não fez diferente. Ele não tem novidade, né? O diabo trabalha com a mesma velha tática dele, né? De pegar uma meia verdade ou uma verdade e distorcer ela. Então, para Jesus, por exemplo, lá na tentação, conhecida tentação no deserto, se assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vocês lembram as 3 tentações? A primeira foi essa, a segunda foi, se joga do templo, não foi? Porque está escrito, Deus dará ordem aos... Olha, o Satanás pegando o texto bíblico, pegando a Bíblia, né, para enganar ou conduzir Jesus àquela tentação. Porque está escrito, dará ordem aos teus anjos para que não tropece com o teu pé e pedra e tal e tal e tal. Se a gente pega o Salmo, que é o Salmo 91, que ele cita, ele vai distorcer. É só comparar a fala do diabo lá no Evangelho e o que de fato Deus diz lá em Salmos. Tem uma diferença, como tem uma diferença em Gênesis. Percebe como é sutil essa questão, amados? Então a gente precisa tomar muito cuidado naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente lê. Eu não sou absoluto, vocês não devem confiar em mim cegamente, né? Então eu acho que, inclusive, para a gente já ir assim, construindo um caminho, que seja um caminho saudável, é que todo aquele que fala e que pretende falar em nome do Senhor e que afirma alguma coisa em nome de Deus, ele precisa inclusive reconhecer que ele não tem toda a verdade, que ele não é absoluto. Ele está na mesma busca do que todo mundo. Então, quando essas pessoas, elas cravam, né, essas verdades que elas dizem que é assim, 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 assado, é muito perigoso. Porque verdade absoluta está na Bíblia. E mesmo assim é sujeito a uma má compreensão quando eu interpreto e exponho. Perceberam que o negócio é muito complicado, é muito sutil, né? E a gente o que a gente está falando aqui não é um erro assim que cometeu a gente, lá na frente lá a gente pode resolver. Não, isso pode nos custar a eternidade. Pode nos custar a salvação. Não é um negócio simples, não é, amados? Deve ser a busca intensa pela verdade. Na armadura espiritual, a salvação é protegida por um capacete. Eu acho isso aqui interessante, porque é no campo do entendimento onde Satanás e o Espírito Santo atuam. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso número 10, Paulo não vai falar da armadura, né, que aqui é um dos textos clássicos que o pessoal pega aí para falar sobre essa temática, né? A batalha espiritual, o soldado, aquela coisa toda. E é interessante, que você tem lá na armadura, né, representando lá, então você tem a fé, que é o escudo, tem a palavra, que é a espada, tem a propagação do evangelho, que são os pés, aquela coisa toda calçada, né? A justiça, que são os lombos cingidos e tudo mais. E a salvação, nessa figura que Paulo usa, está aqui, na cabeça. Então é o capacete que protege, né, a salvação. Por quê, amados? Porque de fato a libertação que nós precisamos e que o Espírito Santo usa é a libertação na consciência e na compreensão das pessoas. Outro problema que nós temos quando a gente trata dessas questões muito místicas, desconsiderar a razão e a realidade das coisas, como se Deus assim fosse, como se Deus, a proposta de Deus para nós fosse assim, esquece esse negócio de cérebro, isso aí não, né? O raciocínio é antagônico à fé. Não tem essa ideia? Fé para um lado e razão para o outro? Não, amados, pelo contrário. Quando Paulo ele vai escrever inclusive da fé, ele usa termos e categorias lógicas. Lembra o que é um culto que Paulo considera lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2? Vocês lembram? Não dá tempo aqui de pegar o texto. Olha o bumerangue aqui. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Eu perguntei primeiro. Vamos ler lá, né? Vamos ler lá. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não é isso? E não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja só o detalhe. O culto que Paulo diz que nós temos que oferecer a Deus é um culto onde transforma entendimento. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Onde afeta a compreensão. Isso Paulo chama de metanoia. O termo original aí, né, que foi escrito, que é o arrependimento, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Essa palavra transformai-vos é a metanoia, metanus, expansão de mente, mudança de mente. É o que nós chamamos de conversão, onde a pessoa muda. Mas onde que a pessoa muda? Qual é a proposta da mudança? É na compreensão, porque a partir da compreensão de mente, a partir da natureza, né, de Deus, da mente de Cristo que nós recebemos, Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 2:16, que nós recebemos a mente de Cristo. Em qual contexto que Paulo diz isso aí, do verso 16? Né? Ou seja, os 15 versículos antes. Qual é o contexto? É das pessoas espirituais que discernem bem tudo, e de ninguém é discernido. Então é uma mente espiritual que compreende nas categorias de Deus, que é inteligente e que se comunica de uma forma inteligível com todos nós. Então olha que coisa interessante também que nós temos nos nossos cultos, principalmente as igrejas, né, de linha pentecostal, gosta muito da palavra e da questão de mistério. Parece que é um negócio assim, né? É mistério. Mas toda hora é mistério. Deus fala, mas não fala. Tipo assim, falou, mas não disse? Não tem umas profecias, umas mensagens assim, e são as palavras meio... não deixa nada muito claro, né? E aí no final, não, é um mistério. Você não está entendendo agora, mas vai entender. Mas calma aí, que raio de Deus é esse, irmão? Que quando vai nos instruir, nos deixa assim meio... né? E que Deus falou? Não sei não, é mistério, meu irmão. É profundo demais, muito profundo. É mistério. Ô amados, quando nós lemos na Bíblia, a comunicação de Deus para os seus servos, né, seja por meio de anjo, de visão, alguma coisa, é algo muito claro. Nós precisamos entender que às vezes é dentro de uma cultura lá que para nós não é tão claro. Mas esses que receberam as comunicações e as mensagens de Deus, eles não tiveram dúvida de nada não. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. Mas isso dá um ar de espiritualidade, né? O negócio é tão profundo assim que... Não, amados, a Bíblia diz que é profecia, então tem que ser clara, tem que edificar, tem que consolar, tem que exortar. E tem mais uma. Se alguém falou profecia no meio do culto, todo mundo para o culto, ouve o que ele está falando para todo mundo julgar se aquilo tem ou não procedência bíblica. Olha só, estragou o culto, apagou o fogo. Não é um negócio que a gente não gosta? Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas eu pedi para que vocês lessem o quê? Alguma coisa, não foi? Nada? Foi Romanos. Já lemos, então vamos voltar lá. Isso, bora lá voltar. Só para a gente falar aqui que é no campo das ideias. Segunda aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículos de número 4 e versículos de número 5. Tá? Aqui, de fato, eu quero basear, ou a partir daqui eu quero basear, né, essa minha afirmação de que a batalha, eu vou falar, nós vamos entrar nessas questões todas aí, não se preocupa não, tá, irmão? Não desanima não, nós vamos falar do Exu Caveira, do Sete Flechas, tudo isso aí. Mas primeiro, pelo menos as 2 ou 3 aulas, eu quero trabalhar com vocês mais essa questão de ensinamento bíblico, tá? Para a gente ter a base. E aí depois, a partir dessa compreensão, né, desses textos bíblicos compreendidos, aí a gente vai ter um critério para comparar se essas informações, se fulano, ciclano, beltrano fala, se de fato eles têm base, né? Então, é por isso que eu quero trazer para vocês primeiro essas informações. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de número 4 e 5, o apóstolo Paulo, ele vai trazer essas afirmações aqui, que é a seguinte: porque as armas da nossa milícia, de fato, existe uma batalha? Fato. Mas ele diz, olha, as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas Paulo está se referindo? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo.
Então Paulo está falando de uma batalha, de uma realidade espiritual que de fato há. Agora, olha como o apóstolo Paulo trata que as armas que nós devemos usar, elas pretendem atingir o campo do entendimento e do conhecimento de Deus, da revelação que Deus nos dá por meio da sua palavra. Sofisma, eu não sei se as versões de vocês estão diferentes, a minha não está assim, né? Mas vai falar de sofisma, que são falsos argumentos e tudo mais, essa versão não está. Até me ajudem aí se tiver alguma coisa escrita diferente que traz uma outra compreensão do que eu estou lendo. Mas a questão é a seguinte, amados, é no entendimento, é na compreensão. A batalha se dá aqui, ó. É o campo de batalha. Tem um livro que diz isso, mente é o campo de batalha, né? Então, tanto Satanás quanto o Espírito Santo estão, né, agindo, trabalhando na mente do ser humano, levando a compreensão. O diabo na compreensão enganosa, na mentira, e o Espírito Santo na verdade. Tanto é que que João escreve lá em João, né, no seu Evangelho, no capítulo 8, verso 32, muito conhecido o texto, lembram? Isso aí mesmo. Sei que vocês conheciam. 8:32 de João. Conhecereis, vocês sabem, ó, conhecereis. Vocês conheciam o texto, só não conheciam o endereço, o CEP do negócio, né? Vocês conhecem tudo da Bíblia, só precisa assim gravar esses negocinhos, capítulo, versículo e tal. Mas a Bíblia eu entendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo? Que a libertação, ela se dá então por causa da verdade recebida. Conhecereis verdade e liberdade. 3 conceitos mais profundos que o ser humano pode ter contato: conhecimento, verdade e liberdade. Que tipo de conhecimento que Jesus se refere? Ao conhecimento do Filho de Deus, ao conhecimento da revelação bíblica. Esse é o maior e mais sublime conhecimento que faz a diferença na vida do ser humano, que o liberta, né, da mentira de Satanás. É o conhecimento, mas que conhecimento? Da verdade. Mas que verdade? Olha como é interessante, amado, essa questão da heresia que a Bíblia trata. Jesus, ele não faz isso 100% das vezes, tá? Mas na maioria das vezes que Jesus vai afirmar um ensinamento mesmo, que ele vai declarar um ensinamento, melhor dizendo, ele usa a seguinte expressão: em verdade vos digo. Né? Poucas vezes ele só falou em verdade vos digo. Na maioria das vezes ele falou em verdade vos digo. É uma verdade sobre outra verdade, não dá margem para mentira. É uma verdade absoluta, é uma revelação clara de Deus, inequívoca, que traz transformação, ou que traz libertação, melhor dizendo. É que libertação é sinônimo de transformação, né? Então essas pessoas que dizem que tem que ser liberta, ou foram libertas e tal, e elas falam, não, você foi liberta porque fizemos oração e tudo mais, você cumpriu o voto. Sempre tem um negocinho assim para incrementar, né? Sempre tem uma coisinha, sempre tem dinheiro envolvido também e tal. Não é só a palavra, não é só abençoar as pessoas. Sempre, pode perceber, mano, nesses meios assim, sempre tem uma coisa escusa, sempre né, alguém tentando manipular e tomar vantagem de uma maneira ou de outra. Esses líderes da libertação são sempre pessoas que querem manipular, que exigem obediência, não querem ser questionados de forma alguma, vivem blindados. Pode perceber, faz essa avaliação, depois você fala, não, André, é verdade, isso aí você tem razão, né? Então depois faça essa avaliação. Então assim, uma verdade sobre outra verdade. Então a libertação, ela veio porque houve um conhecimento de Deus, esse conhecimento trouxe a verdade de Deus e essa pessoa foi transformada. E a gente liga isso a Paulo, em Romanos, porque o culto, todo culto deve ser um encontro com Deus, amados. A gente tem um negócio de encontro com Deus também, né? As pessoas pensam que em 2 dias resolve, não é um processo para toda a vida, né? Então assim, eu não estou nem criticando, só uma brincadeira aqui, tá, irmão? Cada um, né, que vai decidir algumas coisas aí. Mas a questão assim, todo culto deve ser um encontro com Deus. Todo encontro com Deus deve implicar em transformação de caráter. Porque não é possível que eu caia no chão, que eu danço break, rodo de cabeça para baixo, faço aviãozinho, digo que eu sou cheio do Espírito Santo e aí não é transformado em nada. Continua com pecados, continua com, né, deformações espirituais. Que tipo de libertação é essa? Que tipo de enchimento do Espírito Santo é esse, mano?
que não nos faz ser transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito de Deus, na imagem de Cristo Jesus, seu Filho. Eu questiono isso, né? Então eu acho que é um bom critério para a gente entender, isso aqui é a libertação de Deus. Se faz a pessoa um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um vizinho melhor, um cunhado melhor, uma sogra melhor, né? Um ser humano melhor, aí sim a gente fala, opa, aqui é a libertação de Deus, aqui é a verdade que está sendo ali absorvida, né? Aqui de fato é o conhecimento de Deus que chegou, não é sofisma. Então como que a gente combate isso? Paulo vai dizendo, as armas que nós temos, elas não são carnais, meramente humanas, elas são originárias de Deus, e elas pretendem fazer o quê? Destruir esses argumentos falsos, que se levanta contra o conhecimento de Deus. E quem é a sabedoria de Deus, amados? Que o próprio Paulo fala também na carta aos Coríntios, é Cristo. Ele é a sabedoria de Deus, né? Então, se a gente está falando de libertação, se a gente está falando de conhecimento, se a gente está falando de poder espiritual, tudo isso tem que se resumir na relação com Cristo. E Cristo está acima de tudo e de todos. Paulo vai dizer, acima de potestades, principados. A gente vai discutir essas questões mais para frente. É possível um discípulo de Cristo ficar endemoniado? Só estou falando perguntas, calma. Não precisa responder não agora, viu? É possível... Melhor dizendo, é preciso que alguém que já nasceu de novo ainda faça alguma coisa por causa de uma maldição hereditária que vem carregando lá dos seus pais? Calma que a gente vai falar sobre isso, tá vendo como vai ter algumas coisas interessantes? Né? Então a gente precisa se perguntar, o que o Evangelho fala a respeito dessas coisas? Tá? Talvez a gente vai se surpreender, positivamente, espero. Ainda em 2 aos Coríntios, agora no capítulo 11, selecionei aqui o capítulo 11 porque não dá nem canseira, ó, só virar a página, ó, para vocês. Capítulo 11, versículos número 2 ao 4. Olha o que Paulo fala, amados. 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2 ao 4, diz assim: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeste outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão vocês vão sofrer. Vamos pular para o verso de número 13, 14 e 15. Porque tais falsos apóstolos, Paulo estava falando então de algumas pessoas que estavam ensinando coisas contrárias ao Evangelho, né? E eram apóstolos, líderes religiosos, tido como muitos pregadores, gente de Deus, amados. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Não é todo mundo que fala em nome de Deus, não é todo mundo que ensina em nome de Deus, não é todo mundo que é pastor em nome de Deus, né? Eu tenho um livro muito interessante chamado Transparência no Ministério, para falar sobre ética cristã, ética pastoral. E nesse livro, o pastor já falecido, o pastor Edson Queiroz, Primeira Igreja Batista lá em Santo André, São Paulo, ele diz o seguinte, essa afirmação eu acho muito interessante, quando eu li assim me chocou, mas depois eu falei, ele tem razão. Ele diz assim, o diabo também chama obreiros para o ministério. Satanás também tem os pastores dentro de muitas igrejas. Eu falei, nossa, é forte, né, como diz, né? Forte Brasil, né? E aí eu falei, mas é verdade. Mas ele argumenta, né? Ele fala assim, como pode ser um pastor que é um pastor vocacionado por Deus, se ele não prega a verdade, se ele não ensina o povo, se ele não dá ênfase a missões, se ele não dá prioridade a ensino de família? Como pode um pastor, sendo ele de Deus, se ele de fato não aponta Jesus para as pessoas e centraliza nele toda a atenção? Como pode ser? Alguém vocacionado por Deus, ungido pelo Espírito Santo? Não pode, só pode ser Satanás que colocou esse homem lá. Eu acho até razoável a conclusão. E olha só o que Paulo diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, amados. Então olha uma realidade, olha um perigo, inclusive de basear esse negócio, um anjo me apareceu.
Quem garante que aquele anjo lá de fato era um anjo de Deus? Você vai confiar na sua maturidade, na sua capacidade de discernimento espiritual para falar, é um anjo mesmo. Falou aquilo, eu vou fazer e vou espalhar e vou dizer, inclusive, que o anjo de Deus me falou isso e vai pregando e vai falando, né? É igual essas pessoas assim, que teve uma onda também aí, amados, 2 décadas, começo do ano 2000, o que tinha de gente indo para o inferno não era brincadeira, era arrebatado para o inferno. Tem um aí que eu vi esses dias que foi arrebatado 7 vezes para o inferno. Falei, rapaz, eu não quero ser arrebatado para esse lugar nunca. Para o céu ainda vai, né? Tá, opa, aí vai e volta, tá tudo certo. Paulo foi, o João também, mas para o inferno. E aí quando a gente vê os relatos, fala, nossa, que mentiraiada da bexiga. Da bexiga que é um termo acadêmico que a gente usa de vez em quando na teologia, tá? Né? Mas que mentira deslavada. Primeiro, começa a descrever o inferno do jeito que a Bíblia não descreve, amados. Fala, nossa, é assim, tem que ser muito ruim de teologia, muito ruim de ensino bíblico para acreditar nos negócios desses. Então, a mentira é pego ali de calça curta, como diz, rapidinho, né? Então, assim, só para entender, tá? Então, Paulo está dizendo, cuidado, porque até Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso de número 15. Não é muito, pois, que os seus ministros, ou seja, os ministros, os obreiros fraudulentos, os apóstolos, os pregadores, os ensinadores e alguns que se denominam pastores, se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Olha o que Paulo está nos alertando aqui. Cuidado. Não acredite em todo aquele que se diz de Deus e ensina um monte de coisa. E cuidado. Pode ser uma ferramenta do diabo. Eu estou abordando o que aqui, amados? Que a batalha, primeiro, ela se trava na mente, no entendimento, no campo das ideias, das doutrinas. Antes que a gente vá para esse campo aí mais... vou falar obscuro, né? Porque é uma palavra meio esquisita, né? Mas esse campo mais abstrato, né? Cuidado, a gente primeiro precisa entender se o que está partindo da nossa mente, porque nós vamos julgar tudo a partir dos critérios que nós temos como entendimento. É fato. Né? E aí o que acontece? O mesmo Paulo aqui, ele vai falar na sua segunda carta, selecionei tudo aqui para não dar canseira para vocês, não precisa nem ir para outro livro, só dá uma marcha ré, passa 3, 4 esquinas aqui, vem no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 4. A cegueira espiritual é o não entendimento do Evangelho de Jesus, né? Então a cegueira espiritual é essa, tá? O não entendimento do Evangelho de Jesus. Olha o que Paulo escreve então, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Vocês estão percebendo quantas vezes Paulo usa as expressões entendimento, compreensão, raciocínio, conhecimento? Tudo isso aqui é no campo da onde, amados? Não é um campo dos sentimentos, não é um campo assim, porque se tem outra coisa também que a gente percebe que muitos irmãos falam assim, eu senti de Deus, eu não confio no meu coração nunca, jamais. O que a Bíblia diz? Que é enganoso esse coraçãozinho aqui, não é? Então você vai confiar no que você está sentindo e eu vou ser regido pelos meus sentimentos. Irmão, se a gente desse vazão para os nossos sentimentos, matava uma meia dúzia. Essa semana já, uma meia dúzia eu tinha matado, né? De raiva. Eu até digo, aquela pessoa que eu digo que eu amo, meu sentimento às vezes não corresponde muito positivamente para ela não. Ou vocês não têm essa experiência na vida, mas cuidado com as experiências. Então, brincadeiras à parte, o entendimento dos incrédulos, né? Para que não lhes cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está falando de uma cegueira espiritual. A batalha que nós temos que travar e temos que ter muito cuidado, e essa não é tão evidente. O demônio pegando lá e a pessoa se estribuchando toda, babando, e aquela coisa feia, horrível lá, isso é fácil de identificar, isso aqui é o Satanás mesmo, né? Isso é o diabo. Agora, isso que nós estamos abordando aqui, isso não é identificado assim, isso é muito sutil, que é, de fato, essas ideias, essas pregações, esses ensinos. Isso é o grande perigo, amados. É isso que Satanás tem usado ao longo dos séculos e dos milênios. É o falso ensino, né? Então, o diabo quer muito mais aprisionar as pessoas pelo engano do que pela possessão demoníaca lá. Isso é um fato, né? Mesmo porque é isso que Paulo diz. Tem muitos que se transfiguram em ministros de Deus, gente de Deus. Cuidado, muito cuidado, né? Só vamos ter condições de
identificarmos isso se nós tivermos o conhecimento adequado, que eu chamo de discernimento bíblico-teológico. Não é só o dom de discernir espíritos, né? Porque tem esse dom também, né? Então, às vezes está operando ali e você fala, porque a gente não sabe a certo, né? Será que é o cão mesmo? Não é verdade, mano? Não, sinceramente, tem hora que a gente fala, não sabe, né? É o cão. Eu já tive algumas experiências que fiquei ali olhando, falei, Jesus, me ajuda aí, porque será que é o diabo? É a vergonha que eu vou passar, pôr a mão lá e a pessoa, pegadinha. Não é, né? E aí o que acontece? A gente só vai ter condição de identificar tudo isso se nós tivermos o discernimento bíblico teológico. Porque é por essa via que a gente deve caminhar. A gente só confia, irmão, naquilo que nós aprendemos de Deus pelo ensinamento bíblico. Como eu disse, é muito claro. As pessoas que confundem, nós que bagunçam, né? Nós bagunçamos tudo, porque é isso que a gente consegue fazer, bagunçar tudo. Mas a verdade de Deus é muito clara. A Bíblia, Deus, ele se comunica de uma maneira que todos conseguem entender. Quando buscam em Deus desarmados, sem esses condicionamentos, sem isso que eu falei para vocês, que nós trazemos, né? Essas condições, esses condicionamentos. A gente já vem aqui para uma sala de aula dessa com um monte de conclusão e pensamento. Não é isso que acontece? Então o desafio é esse, muitas vezes, desconstruir. Mas bora lá, Barão. Seja bem-vindo. Está na segunda aula, mas tá tudo certo aí. Segunda aula, né? Precisamos discernir a origem de tudo, suas causas e efeitos. O que eu quero dizer com isso? Como eu disse no começo, né? Que a gente muitas vezes trata uma coisa material se ela é de origem espiritual. E a gente tratar uma coisa espiritual se é de origem material, a gente não está discernindo, né? E aí a gente vai usar a arma certa para a coisa errada, né? Ou às vezes a arma errada para uma coisa certa, sei lá. Mas a questão é essa, a gente precisa discernir qual é a origem daquela situação, daquela questão. É demônio mesmo? É uma origem satânica? Ou é o pecado do ser humano agindo, né? Os efeitos do pecado, tá? Então, as suas causas e os seus efeitos. Porque se a gente espiritualiza tudo, a gente vai se tornar pessoa alienada, atribuindo tudo ao demônio, ao demônio, ao demônio, ao demônio. Nem sempre é, e muitas vezes não é. O contrário também é perigoso. A gente fala, não tem essa realidade espiritual não, aqui o negócio é tudo, a gente resolve por aqui também, não é por aí, né? Percebam então que a gente precisa discernir a origem daquilo que a gente está lidando, se de fato é uma ação demoníaca, objetiva, de fato aquilo tem que ser tratado com oração, Jesus disse, né? Vida consagrada, vida de comunhão com Deus, oração. Aí a gente, em nome de Cristo, resolve aquele negócio fácil. Porque também uma coisa que eu fico me perguntando, que trabalho é esse que esses demônios estão dando, se o nome de Cristo ele é suficiente, é poderoso para estar resolvendo aquela situação? Não é uma briga feia às vezes, irmão? Não é? Aquele espetáculo, aquele teatro todo. Eu também acho que isso não é saudável. Porque num culto, onde Cristo que tem que ser adorado, onde Cristo que tem que ser cultuado, destacado, o demônio às vezes leva lá 50 minutos, não é, irmão? Entrevista com o demônio. Então são comportamentos que eu acho que eles não são saudáveis. E isso é muito mais a vaidade de quem está ali agindo, né? Porque essa questão, né? Quer mostrar o poder espiritual e tudo mais. Então Jesus nunca deu assunto para demônio, por assim dizer, né? Senhor, o Senhor vem nos atormentar antes do tempo, não sei o que, cala a boca, sai, acabou. Aqui, deixa eu tratar o homem aqui, não tem conversa com o demônio. Jesus nos ensina isso, amados, muitas vezes, e a gente precisa entender. E nessas realidades de embate, de fato, com entidades demoníacas, o que a gente precisa fazer, né, se é um caso de uma possessão demoníaca, é orar em nome de Jesus, expulsar aquele demônio lá e cuidar do ser humano que está ali, sendo oprimido. Então, uma questão também que eu vejo que precisa ser abordado e tratado são esses comportamentos que a gente vê nessas batalhas espirituais, né? Então, se o demônio de fato é uma realidade que a gente chama de possessão demoníaca, que toma as faculdades mentais de uma pessoa, né? E às vezes, muitas vezes, de fato, pune e castiga, né, o físico daquela pessoa, o que a gente precisa fazer? Libertar aquela pessoa em nome de Jesus, é o nome de Cristo. Então eu não tenho conversa e nem quero papo com demônio nenhum, eu não me agrado nisso.
Já tive algumas experiências, mas eu nem quero. Não, nem quero. Não. Tem pessoas que elas assim, parece que elas mostram assim como quase que, desculpa o termo, tá gravando? Tá gravando ainda, né? Ah, mas essas horas já permite. Tem uma tara pro demônio que eu nunca vi, né? É um demônio ali que fica, não, amados, eu não tenho nada com o demônio, nós não temos prazer nenhum em ter contato com esses seres imundos. Nosso contato é com os anjos, com os seres celestiais, com o Espírito Santo, com Deus, aí ótimo, aí a gente, né? Agora, a gente precisa entender essas dinâmicas aí, tá? Então, discernindo lá que é uma questão demoníaca, é oração, amados. É o nome de Cristo, tá? É simples assim, é simples. Não precisa fazer campanha, não precisa... Não, é o nome de Cristo, é suficiente. Acabou. Pelo menos é o que eu entendo biblicamente, né? A supervalorização do extraordinário faz as pessoas desconsiderarem a responsabilidade do homem. É o que eu falei, né, já em alguma fala minha aqui, que eu disse em alguma fala minha, que a gente supervaloriza muito, e a gente gosta disso e a gente precisa combater isso, tá? Vocês têm alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Todo mundo meio espantado assim, com medo, né? Pode falar, fique à vontade. Como se, quando fala do espiritual, a gente tem ouvido muito as pessoas falarem em mapeamento. Mapeamento? É. Demônios territoriais, Fazer, não é isso? Sei lá, Demônio fazer um territorial. mapeamento para você achar a causa, né? Não tratar ali o efeito em si. Ah, Mas sim. aonde está vendo, aonde é que está vindo essa causa. Porque eles falam assim, é como se fosse uma mosca, né? A mosca só vai tem a sujeira. Se você abanar a mosca, assim, ela vai embora só por um tempo, mas depois ela volta. Se você não tirar a sujeira, quer dizer, aquilo que está causando, né? Que fala a brecha. É tanta coisa que, né? Igual você está falando, né? A gente vai ouvindo. Sim. Agora, vocês têm base bíblica, alguma coisa assim. Então, Os termos, eu acho que a gente precisa dar atenção aos termos. Jesus falou dessa realidade, que muitas vezes um demônio, ele é expelido, né? Ele é expulso, e ele pode voltar para aquela pessoa quando encontra, né? Figuradamente ele falou de uma casa, que ela está desocupada, foi limpa e tal, e o demônio pode vir trazer ainda mais demônio, né? E o prejuízo daquela pessoa é bem pior do que o primeiro estado, tal. Então, assim, fato, por exemplo, isso eu acho que se aplica, acredito que se aplica em qual situação? Uma pessoa que ela é liberta de uma possessão demoníaca, se ela não receber Cristo em sua vida, é possível que o demônio vai ter autoridade sobre sua vida. É possível. Ela não é uma... Porque, assim, de fato, ou o ser humano, ele é governado pelo Espírito Santo, ou pela influência demoníaca, e muitas vezes, né, pela possessão. Então, tem possessão e tem influência demoníaca. Paulo vai dizer isso. Então, tem demônios que influenciam as pessoas. Amados, eu não preciso do diabo para eu fazer nada de ruim. O pecado que habita em mim, a minha velha natureza, já dá conta de me levar para o inferno e fazer um bocado de coisa ruim. Né? Então, a gente precisa entender isso. Precisa responsabilizar os atos das pessoas, sem desconsiderar que, de fato, os demônios muitas vezes estão por trás, potencializando aquilo que já é da natureza do ser humano. Então, o que nós precisamos focar, tratar, é o ser humano, nesse sentido de que ele precisa ser corrigido, porque senão o que acontece? Ela expulsou o demônio da pessoa. Se ela não aceita Cristo, irmão, ela vai continuar pensando, sentindo, desejando e fazendo coisas que não agradam a Deus. Se o Evangelho entra e liberta a pessoa, está liberta. O que precisa é, na verdade, um processo que a gente chama de santificação, que é amadurecimento do caráter cristão. Mas está liberta. Jesus vem e liberta de uma única vez e para todo sempre, se esta pessoa, claro, né, tiver uma vida diante de Deus. Agora, os termos que eu me preocupo são esses que a gente vai tratar depois: brecha, legalidade. Aí a minha pergunta é, só uma pergunta, viu? Não precisa responder não. Minha pergunta é, um crente regenerado, salvo, que é a habitação do Espírito Santo, será que é possível um demônio ir lá e bagunçar a vida dele assim, objetivamente, porque deu brecha, deu legalidade? Então vamos trabalhar essa ideia depois, cara. Só estou aqui lançando as provocações, né, e tal, para a gente depois ir trabalhando, retomando isso aí. Tá? Como é a primeira aula, aquele apanhado geral, aquela aula panorâmica, né? Aquelas... Vai dar pano para manga, eu sei. Vai ser uma batalha aqui espiritual, né? Mas, amados,
você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.